Marcos, no capítulo 5, conta-nos a história da cura do endemoniado Gerazeno, ou Gesareno, ou Gadareno. E no versículo 1, o evangelista Marcos começa dizendo: entre mentes chegaram à outra margem do mar. Quem? Jesus e os seus discípulos. Eles chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Versículo 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo cadeias alguém conseguia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. E então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Lê comigo agora o versículo 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. No começo da narrativa, nós temos a informação de que Jesus e os seus discípulos chegaram na cidade de Gesara, ou de Gadara. Jesus e os seus discípulos chegaram nessa cidade porque eles obviamente não estavam lá. Eles estavam no lugar onde eles multiplicaram o pão, os pães e os peixes. E quando eles cruzaram o mar, quando eles estavam cruzando o mar para irem até a cidade de Gadara, porque o Senhor tinha um propósito para cumprir na vida de 2 pessoas ali, eis que eles passaram por uma tormenta e uma tempestade. E a informação que nós temos de que eles chegaram à outra margem, de que eles conseguiram chegar em paz na cidade de Gadara, talvez não seja muito importante, talvez não seja muito relevante, talvez você já tenha lido esse texto dezenas ou centenas de vezes, e essa informação passou batido. Eles chegaram à outra margem, ok, tudo bem, e aí? Essa informação passa a ser relevante a partir do momento que nós entendemos o que aconteceu no capítulo 4, que foi justamente o que eu acabei de contar para vocês. Jesus e os discípulos passaram por uma tempestade, e os discípulos tinham certeza de que eles iam padecer e iam morrer, porque Jesus estava dormindo à polpa do barco. Enquanto a tempestade e o tormento estavam acontecendo, Jesus dormia. E a tempestade, nós temos notícia que ela aconteceu no capítulo 4. Mas no começo do versículo 1 do capítulo 5, nós temos a informação de que eles chegaram a outra margem. Ei,
A tempestade aconteceu no capítulo 4. No capítulo 5, eles chegaram a outra margem. Você começa a entender e enxergar com outros olhos agora a informação de que eles chegaram a outra margem. Você começa a entender e enxergar-se com outros olhos agora e enxergar com outro contexto o fato de você estar aqui na Batista El Shaddai em março de 2021. Você começa a entender e enxergar com outros olhos o fato de você estar num domingo de manhã reunido para adorar a Deus. Foi porque lá atrás você passou por tempestades, foi porque lá atrás você passou por lutas, foi porque lá atrás você foi desenganado, lá atrás você foi condenado, julgado, você foi ferido, você foi traído, traída, mas Jesus estava com você, Jesus estava dentro do barco, Jesus não te abandonou no meio da tempestade, e é por isso que você hoje pode declarar: eu cheguei a outra margem, eu estou do outro lado, eu atravessei a tempestade, porque Jesus está comigo. Glória a Deus! Ele está comigo. É por isso que faz sentido eu cantar tanto, é por isso que faz sentido eu gritar tanto na presença dele hoje, é por isso que faz sentido eu me alegrar tanto na presença de Deus, porque quando eu olho para trás, igreja, quando eu olho para trás e eu visse que se não fosse Jesus na minha vida, o mínimo que eu teria feito era ter engravidado metade de uma cidade. O mínimo que eu teria feito era ter espancado a minha esposa e a minha filha dentro de casa. O mínimo que eu teria feito era estar numa cadeia ou entregue à bebida, mas Jesus está na minha vida, e se Jesus está na minha vida, a transformação e a santificação me acompanham todos os dias. Ei, quando você olha para trás e olha tudo que você era para ser, mas olha hoje o que Jesus te tornou, você tem motivos para adorá-lo e louvá-lo com todas as suas forças. Só que no versículo 2 conta-nos que ao desembarcar, logo, olha como essa informação é importante. Quando eles desembarcaram, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso. Uau! Multiplicaram os pães e os peixes, alimentaram uma multidão de mais de 10.000 pessoas, recolheram todos os alimentos, colocaram em cestos, estavam cansados, estavam fatigados, queriam descansar mentalmente e fisicamente, entraram no barco para atravessar, pensando que teriam uma boa travessia, se encontraram no meio de uma tempestade. Agora, quando eles chegam em uma cidade que eles talvez pensariam que poderia haver descanso, logo vem ao encontro um homem possesso. Por que, Jesus? Por que, Deus, outro problema? Por que mais essa luta? Por que mais essa tribulação? Por que mais esse desassossego na minha vida? Por que, Deus? Por que, Jesus? Ao desembarcar, eu tinha que lidar logo com esse homem possesso. Mas o que os discípulos viam como um problema, Jesus enxergava como uma oportunidade de exaltar o nome dele, de glorificar a vida de Deus. O que você enxerga como um problema hoje, Jesus enxerga como uma oportunidade de glorificar o nome dele na sua vida. O que você enxerga como uma luta, o que você enxerga como uma tribulação, o que você enxerga como densas trevas, como uma coisa insolucionável, Jesus enxerga como oportunidade. Ele te trouxe aqui essa manhã para mudar a sua ótica e para você enxergar não com a sua própria perspectiva, mas com a perspectiva divina. Ei, pare de enxergar os seus problemas como problemas puros, como problemas sem sentido, como coisas sem lógicas, como coisas que só merecem indagação, e comece a enxergar sob a ótica divina de que isso está acontecendo para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja feito mais famoso, para que ele seja exaltado, para que minha vida seja colocada em prostração diante dele e reconheça que só ele é o Senhor na minha vida. Não é problema somente, é oportunidade. Não é tribulação somente, é uma oportunidade. Não é somente ruim,
mas tem sentido, é carregado de sentido aquilo que você está sofrendo hoje, e o sentido é para que Jesus seja glorificado. Por isso que eu não me aguento, igreja. Por isso que eu não consigo resistir quando a gente canta que teu é o reino e teu é o poder e tua é a glória para sempre. Porque a Ele pertence o poder, a Ele pertence o domínio, a Ele pertence a força. Pelos séculos dos séculos, aconteça o que acontecer na minha vida, independente de estar do meu agrado ou não, a glória dEle, a honra dEle, serve para que Ele seja feito mais glorioso, mais famoso, mais exaltado, porque Ele é lindo, Ele é digno de honra, Ele é digno de adoração, Ele é digno de glória, Ele é digno de exaltação, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é meu conselheiro, Ele é meu Pai, Ele é o Deus sobre toda a terra, Ele é o meu Senhor. Consegue entender isso? Se consegue entender isso, por que você se espanta tanto com pessoas fazendo coisas erradas dentro da igreja ainda? Por que você ainda se abala tanto com erros cometidos por pessoas de dentro da igreja? Porque ele está numa igreja, ele deveria se comportar assim. Você deveria falar mais da vida de Jesus e menos da vida dos outros. Fulano de tal não deveria se comportar assim, assado. Você deveria se comportar conforme Jesus se comporta e pronto. Então pare de se decepcionar e reger os seus atos conforme os erros das pessoas que estão na igreja, porque aqui é lugar de gente doente, sim. E tem gente que vai no hospital e se interna e sai, e piora e tem que voltar, e piora e sai e volta, e isso acontece. Isso acontece aqui dentro da igreja. Se as pessoas vêm, se sujam, mas se limpam aqui dentro, e sai, e piora, e volta, a gente tem que abraçar, a gente tem que acolher, a gente tem que reconhecer que Deus somente é quem pode perdoar pecados, e sendo assim, só Ele pode mostrar o que está certo e o que está errado. Então para de se decepcionar e colocar as suas expectativas em pessoas, e comece a se guiar pelos passos do Senhor, que são maiores e melhores. Consegue entender isso, igreja? Nós temos algumas características desse homem que foi encontrar Jesus e os seus discípulos. A primeira é que esse homem veio dos sepulcros. Essa informação está aí no versículo 2. O homem veio dos sepulcros. Isso quer dizer que ele fedia. Ele fedia morte. Talvez você não perceba, mas podem existir áreas na sua vida que estão com cheiro de morte. Sabe por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, a ansiedade morreu com Ele, a insegurança morreu com Ele, a preocupação morreu com Ele, a tristeza, a angústia morreram com Ele, as palavras malditas morreram com Ele, todo e qualquer pecado, todo e qualquer engano, toda e qualquer maldade morreram com Jesus. E uma vez que essas coisas ruins estão mortas, mas dentro de alguma área da sua vida você ainda pega essas coisas e coloca em você, você fica com cheiro de morte. Porque você deixa pecados e maldades e determinadas atitudes que morreram com Cristo para serem instaladas e instauradas em você, e automaticamente você passa a cheirar aquilo que está morto. Ei, Jesus te trouxe aqui para você saber dessa informação, que existem coisas em você que estão cheirando morte porque elas já morreram em Cristo, mas você insiste em colocar dentro de você e usar isso. Mas Jesus te trouxe aqui também para passar a informação que em 2 Coríntios Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo.
Então, se você está fedendo morte, nós temos um bom perfume para tirar esse mau cheiro. E esse bom perfume, se você crê na vida dele, já está em você. Então pede para ele agora: Jesus, tira o que está fétido de mim, tira o que cheira mal de mim, e deixa só exalar o seu bom perfume, deixa só exalar a sua bênção, deixa só exalar a sua cura, deixa só exalar a sua vida, deixa só exalar o que está dentro de você, Jesus. Porque o que está mais morto eu não preciso usar. O que está mais morto eu não preciso passar em mim, eu quero cheirar o que vem de você. A segunda característica: esse homem era possesso de um espírito imundo. E se você nunca experimentou um estado de possessão, por que que você está condenando aquilo que você não consegue resolver a insolucionável? Porque para mim, a possessão desse homem era um grau elevadíssimo de problema. Era um problema de grau elevadíssimo, dificílimo de se resolver, impossível para os homens. E talvez o seu problema não tenha esse grau de perigo, não tem esse grau de relevância, de importância. Então, se você nunca experimentou uma possessão, que é um problema de grau elevado, talvez o seu problema esteja abaixo do problema da possessão. Mas o problema está abaixo, perceba, Jesus resolveu o problema da possessão, que era mais sério do que o seu, que é mais sério do que o seu. O seu problema está abaixo do problema de possessão, mas você está condenando e colocando o seu problema, que é melhor do que o problema de possessão, na categoria de insolucionável. Mas Jesus se trouxe hoje aqui para entender aquilo que está escrito lá em Isaías capítulo 50, versículo 2. Se você colocou o seu problema, que nem é tão grande assim, Jesus te trouxe aqui para que você entenda que em Isaías capítulo 50, versículo 2, o Senhor te declara nesta manhã: acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir? Ou já não há força em mim para livrar? Ei, quando você encaixa algum problema seu na categoria de insolucionável, o Senhor te devolve com essa pergunta: por acaso a minha mão se encolheu? Por acaso a minha força acabou? Por acaso o meu poder diminuiu? Eu não sou o Deus dos deuses, eu não sou o rei sobre toda a terra, eu não sou o criador dos mares, eu não sou aquele que salvou a sua vida, eu não sou aquele que prosperou a sua casa, a sua família, eu não sou aquele que tem te guardado, que tem cuidado de você até o presente momento. Então por que você acha que eu não posso solucionar isso? Por que você acha que eu não posso te curar? Por que você acha que eu não posso resolver? Eu sou Deus da tua vida, assim diz o Senhor. Não há problema que ele não possa solucionar. E se ele resolver o problema de possessão, ele pode resolver todo e qualquer problema. Se ele resolver o poder da morte, ele pode resolver todo e qualquer problema. A terceira informação que nós temos era que esse homem não podia ser preso e nem subjugado, porque as cadeias com as quais as pessoas o prendiam, elas eram quebradas por eles mesmos. Entenda uma coisa: as pessoas estavam tentando conter um problema com prisões normais. E existem algumas coisas nas nossas vidas que elas precisam ser subjugadas com laços divinos. Elas precisam ser amarradas com laços divinos, e não com cadeias normais, e não com soluções humanas. E aquele homem era amarrado com cadeias e preso com cadeias humanas, mas ele mesmo depois quebrava as cadeias. Talvez você não consiga conter determinadas emoções, talvez você não consiga subjugar determinados comportamentos dentro de você, talvez você não consiga amarrar certas tendências pecaminosas dentro da sua alma. E quando você tenta conter e amarrar, você mesmo acaba quebrando. Não consegue dar seguimento no jejum, não consegue dar seguimento na leitura bíblica, na oração, não consegue manter a constância vindo à casa do Senhor, porque você mesmo tenta reprimir, você mesmo tenta subjugar, você mesmo tenta amarrar, mas você mesmo quebra depois.
Porque você está trabalhando com a ótica, com a perspectiva humana. Você está trabalhando com esforços humanos. Só que eu conheço um Deus que declarou, quando estava aqui nessa terra em forma humana: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu conheço um Deus também, para o qual nós cantamos essa manhã: uma só palavra que Deus mandar, vai fazer toda a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, porque eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Ei, pare de tentar subjugar os seus medos, suas derrotas, suas fraquezas, seus fracassos, suas tendências e comportamentos pecaminosos com sua própria força, e entregue-se ao Senhor numa posição de fraco, de fraca, dizendo: Senhor, eu desisto de tentar me dominar, por favor, Espírito Santo, faça isso por mim e em mim. E aí você vai começar a perceber que os comportamentos e tendências pecaminosas vão sendo subjugados dia a dia, nos detalhes. Ninguém para de ficar nervoso de um dia para o outro. Ninguém para de ter um comportamento irado de um dia para o outro. Ninguém consegue determinadas mudanças bruscas que demandam um processo, se livrar disso de um dia para o outro. Você recebe uma palavra sobre a sua vida: você está curado, você está curada. Mas para pensamentos e tendências e comportamentos, você precisa de processo. E o Deus que te liberta é o Deus que te processa. O Deus que te liberta é o Deus que te acompanha depois. Nós temos mais informações a respeito desse homem. Ele andava por entre os sepulcros clamando. Ele andava clamando para aquilo que estava morto, para aquilo que não podia socorrer. Imagina alguém clamando por entre covas. Ele andava por entre os túmulos e ia clamando, mas ninguém podia ajudá-lo, porque estava todo mundo morto para que ele estava clamando. Talvez você esteja clamando para alguém ou para alguma coisa que você costumava clamar no passado e dava certo, e vinha te socorrer, mas Deus diz para você: eis que eu faço coisa nova. Você agora não tem que clamar para determinada pessoa ou fazer determinada coisa como você costumava fazer. Vinde a mim, clama a mim, porque eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Mas nós insistimos a clamar por aquilo que está morto, a quem está morto, a quem não tem o poder de modificar. E quando nós não somos correspondidos de acordo com a nossa própria vontade e segundo a nossa própria expectativa, acontece o que aconteceu com esse homem. E a última característica que nós temos: ele se feria e se cortava com pedras. Você consegue imaginar tamanho o sofrimento de uma pessoa que pegava pedras para se ferir e se cortar? Tudo isso porque ele clamava e não era atendido, porque ele clamava para o lugar e para as pessoas erradas. Talvez você esteja ferindo a sua alma e o seu espírito com a pedra da condenação, com a pedra do fracasso, com a pedra da impaciência. Talvez você esteja se ferindo com a pedra da culpa, porque eu não consigo, porque eu nunca vou conseguir, porque meus pais fizeram isso comigo, porque meus irmãos, meu chefe, meu pastor. Para de se ferir. Para de ferir a sua própria alma e entregar o seu espírito a uma coisa, a um lugar que nunca é solucionável, que nunca vai te levar a lugar nenhum. Porque quando as suas expectativas não são atendidas, você tende a se ferir com comportamentos que não te levam a lugar nenhum e não te desenvolvem. Mas Jesus estava diante daquele homem, e o que nós precisamos aprender foi o que acontece aqui no versículo 10. Presta bem atenção nisso, versículo 10: e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Perceba isso. Quem é que está rogando a Jesus aqui no versículo 10? Não era o homem em seu estado normal, porque o homem estava possesso por uma legião, mas eram os demônios que estavam clamando a Jesus. Os demônios que estavam rogando para Jesus.
Jesus te tirou de casa nesta manhã. E Jesus fez você assistir esse culto aí pela internet, para falar que você precisa aprender com a crença desses demônios. É isso mesmo que você ouviu. Você precisa aprender com a crença desses demônios. Sabe por quê? Raciocina comigo. Você acha que os demônios se dirigiriam a Jesus se eles não soubessem que Ele é capaz de fazer, de realizar todas as coisas? Vocês acham que os demônios teriam a consciência de rogar a Jesus se eles não soubessem que Ele podia fazer tudo a qualquer momento? Eles só foram até Jesus porque Ele sabia quem Ele era e o que Ele era capaz de fazer. E se até os demônios reconhecem a ponto de rogar somente a Ele que não mandasse para fora do país, o que é que você está esperando que não roga para aquele que tudo pode fazer, que não roga para aquele que tudo pode mudar, que não roga para aquele que tem todo o domínio nas suas mãos? O que é que você está esperando para clamar por aquele que tudo pode fazer? Se os demônios tinham essa consciência, você que é filho, que é filha de Deus, tem livre acesso para fazer isso de bom grado. E ei, se eu que sou mau sei dar coisas boas para minha filha, imagine o seu pai que está no céu. Se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai te dar um escorpião. Pedir e dar-se-vos-á, bater e se abrirá. Pois todo aquele que busca encontra, e o que bate tem a porta aberta. Não pare de clamar, não pare de pedir, não pare de insistir, não pare de rogar, porque se até os demônios sabiam que Ele tudo pode, está na hora de você ter a consciência e descansar naquele que tudo opera na sua vida. Jesus permitiu que eles ficassem ali entrando nos porcos, e os porcos se precipitaram de espinhadeiro abaixo, porque os homens daquele lugar valorizavam mais os porcos do que o próprio homem que estava possesso. E Jesus aqui mostra o verdadeiro conceito de valorização. Vocês valorizam os porcos? Pois para mim os porcos não são nada em comparação à vida desse homem, assim declarou o Senhor. Então Deus disse que os espíritos imundos forem para os porcos. Jesus disse para que os espíritos imundos fossem para os porcos. Ei, talvez o nosso conceito de valorização esteja colocado sobre a coisa errada, sobre a pessoa errada. E Jesus hoje quer transformar e mostrar para você o verdadeiro conceito de valorização. Aquilo que você sabe, que você pensa que é tudo, que é a sua única fonte de renda, que é tudo que você precisa guardar e valorizar. Jesus pode olhar e dizer: eu não estou nem aí para aquilo que você está valorizando tanto. Para mim a sua vida tem mais valor diante de mim. Jesus mostra o verdadeiro conceito de valorização. E agora olha o que interessante que aconteceu no versículo 14. Quando os donos, aquelas pessoas que estavam cuidando dos porcos, viram o que aconteceu com os porcos, eles fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Guarda essa informação. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade o que tinha acontecido com os porcos. Versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Guarda essa informação. De novo, os porqueiros anunciaram o que tinha acontecido com os porcos. Os que presenciaram os fatos, que estavam ali, disseram o que aconteceu à pessoa que estava possessa e disseram o que aconteceu aos porcos. Mas agora olha só o versículo 19. Jesus vira para o homem que ele libertou e fala o seguinte: ó, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que quem? O que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Ei, enquanto as outras pessoas estavam focadas para contar o que tinha acontecido com os porcos, o que tinha acontecido com o rapaz, o que estava acontecendo naquela cidade, naquele momento, o Senhor vira para a pessoa que ele libertou e fala: conta o que o Senhor
fez por você. Conta como o Senhor teve compaixão de você. Conta com quanto amor Ele te tratou, com quanta misericórdia Ele te tratou, com quanta bondade Ele tem te tratado. Abra sua boca e conta e anuncia e espalha o tanto que Ele tem te sustentado até hoje. Fica de pé no seu lugar se você quer participar disso essa manhã. E entra na categoria daqueles que anunciam, não o que está se passando na vida dos outros, não o que aconteceu no passado, não com aquilo que está preso a eventos, a ocorrências humanas, mas conta e anuncia a bondade, a misericórdia e o amor do Senhor na sua vida. Feche os seus olhos aí onde você está e comece a orar a Ele. Deus, muda a minha perspectiva. Muda a minha perspectiva, muda o meu conceito de valorização, muda, Deus, porque eu não quero mais estar preso a anunciar tudo o que aconteceu na vida dos outros ou na minha vida como um simples evento. Eu quero anunciar uma pessoa, e essa pessoa é você, Jesus. Eu não quero anunciar um simples evento, um simples acontecimento. Eu não quero anunciar mais o que se passou na vida dos outros. Eu não quero mais me ligar e me conectar tomando conta da vida dos outros. Eu quero anunciar uma pessoa, e essa pessoa é você, Jesus. Peça para o Senhor te libertar de tudo que é imundo, de tudo que cheira a morte, de tudo que você está ainda apegado no seu coração. Ore ao Senhor nessa manhã, peça a Ele,